Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Foi fraco para muita gente. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Quem veio adorar Jesus nesta noite? Glória a Deus. Quem aqui está com sono, levanta a mão. Olha, tem ninguém com sono não. Ah, tem duas pessoas ali. Glória a Deus. Meus irmãos, nós queremos desde já agradecer a Deus, né? A gente não vai enfadar os irmãos, sabemos que foi um dia muito trabalhoso, né? A gente sabe que festividade é aquele corre-corre. E nesta noite nós queremos transmitir uma palavra para os nossos corações dentro do tema escolhido para essa festividade. E desde já nós queremos agradecer a Deus por esta oportunidade e também queremos agradecer ao nosso pastor pela confiança para transmitirmos uma palavra nesta noite. Também queremos parabenizar, né, a mocidade e campanha evangelizadora Vasos para a Honra por seus 10 anos de existência. E a todos os irmãos que estão conosco nesta noite. Amém, meus irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor no tema escolhido para essa festividade, que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1 e o versículo de número 6. Vamos ler, eu vou repetir e vocês vão ler após mim, pode ser? Vocês entenderam? Diga amém. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo. Não, irmão, pelo amor de Deus, a gente está num culto de festa. Merece mais, meu presbítero? Vamos fazer o melhor para Jesus? É para Jesus. Jesus está aqui nesta hora, você sabia? Ele está aqui no nosso meio. E Ele pode curar nesta noite. Jesus, Ele pode fazer grandes coisas aqui nesta noite. Não é porque aqui a gente está fora do templo que Jesus Ele não vai fazer. Ele faz dentro do templo e faz também fora do templo. Você crê nessa palavra nesta noite que Deus Ele pode mover aqui neste lugar? Então vamos ler bem bonito para o nosso Senhor Jesus. Filipenses 1:6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Queridos irmãos, palavra de Deus que é alimento para a nossa alma nesta noite. E é bem conhecedor dos irmãos que quando Paulo escrevendo para os irmãos ali, os filipenses, a Bíblia diz que Paulo em uma visão, a Bíblia diz que Paulo nunca, durante a sua vida, ele caminhou pela Europa, mas Deus fez com que ele chegasse até aquele lugar e ali para anunciar a sua palavra. E quando nós estudamos essa carta escrita aos Filipenses, podemos entender que Deus, Ele tinha um plano para os moradores daquele lugar. Deus escolheu aqueles irmãos para serem os seus atalaia, para serem os seus servos, glória a Deus, para serem os seus pregadores da sua palavra. E diz a palavra, irmãos, que quando Paulo, ele chega em Filipos, uma cidade que ficava na Macedônia, uma cidade pequena, mas que trazia grande utilidade para o Senhor. E diz a palavra de Deus que quando Paulo ele chega na cidade de Filipos, ele tinha uma responsabilidade. Ele foi para aquele lugar para nada mais anunciar a palavra da verdade e pregar o evangelho de Cristo. E diz o texto que quando Paulo ele chega naquele lugar, a Bíblia diz que existiam muitas pessoas e apesar que também os irmãos filipenses eles tinham a cidadania romana. E diz a Bíblia que quando Paulo ele começa a pregar a sua palavra e as pessoas começaram a ouvir as palavras de Paulo, Paulo pregava a palavra cristocêntrica.
Paulo pregava Cristo para os moradores daquela localidade. E diz a Bíblia em Atos, capítulo de número 16, a Bíblia diz que quando Paulo entra em Filipos, a Bíblia diz que era de costume naquela época as pessoas se reunirem na margem do rio Filipos, por isso que dá o nome de Filipenses. E diz a Bíblia, irmãos, que aquelas mulheres, elas ficaram na margem do rio Filipos e elas começavam a conversar, aleluia. Alguns até chegavam a dizer que aquele lugar poderia ser um lugar de oração para que as pessoas pudessem ali adorar a Deus. E diz a Bíblia que Paulo ele foi até a margem daquele rio para ali conversar com aquelas pessoas. E quando Paulo ele começa a proferir a palavra de Deus, a Bíblia diz que uma mulher que estava ali com outras mulheres conversando, por nome de Lídia, a Bíblia diz que Paulo chegou perto dela e começou a pregar para aquela mulher. A Bíblia diz que aquela mulher era uma mulher muito influente, era uma mulher que tinha condição financeira, tinha uma boa reputação, e diz até o texto que ela adorava a Deus, apesar de ela não ser judia, mas ela sabia que tinha um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E diz que quando Paulo começou a anunciar a palavra, a Bíblia diz que Deus abriu a mente dela, e ela começou a entender tudo que Paulo falava. Glória a Deus, nesta noite você vai entender o que Deus ele tem para a tua vida. Deus já tem algo reservado para você nesta noite. Aleluia. E diz, irmãos, que há quem diga que a primeira conversão ali na cidade de Filipos foi esta mulher chamada Lídia. E diz que Paulo ele continua pregando, levando o evangelho para os irmãos filipenses. Irmãos, Paulo tinha um apego tão grande com aqueles irmãos. Paulo e a igreja de Filipos, ele tinha uma aliança tão forte, que Paulo, quando falava sobre a igreja que estava, aleluia, em Filipos, ele se emocionava. Se você ler no início da carta, você vai ver que Paulo, ele sempre dizia, olha, eu tenho vocês em minhas orações, vocês estão debaixo das minhas orações. Eu sei que quando eu coloquei o pé aqui em Filipos, vocês puderam me ajudar. Irmão, a igreja de Filipos era uma igreja que constantemente ajudava Paulo. Eles tinham Paulo como um homem de Deus, aleluia, a quem eles poderiam recorrer. E diz a Bíblia que logo em diante Paulo ele foi seguindo e pregando a sua palavra, e diz a Bíblia ainda no capítulo de número 16, quando Paulo ali estava anunciando, a Bíblia diz que existia ali também um carcereiro que também ele se entregou para Jesus Cristo. A Bíblia diz que Paulo, ele chega a ser preso, Paulo e Silas, que também era companheiro de Paulo e que também estava ali naquela cidade pregando a palavra. E a Bíblia diz que eles pregaram tanto a palavra que chegou até um certo ponto que eles foram presos por conta da palavra. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Paulo poderia estar preso, mas a palavra ela estava solta. Paulo poderia estar na prisão. Eu estou sentindo Jesus aqui. Mas a palavra não estava presa. A palavra não está presa aqui nesta noite não, viu? Glória a Deus. Eita, como a hora passa. Aleluia. E diz, irmãos, que Paulo ali pregando, e a Bíblia diz que eles chegaram até ser presos. Eles foram encarcerados. E a Bíblia diz que esse carcereiro ficou responsável pela vida de todos aqueles que estavam ali naquela cadeia. E detalhe, Paulo e Silas, eles foram colocados na parte mais inferior da cadeia. E o chefe do carcereiro disse, olha, você tem que tomar conta de todos esses presos aqui. Você é o responsável por não deixar nenhum deles escaparem. E diz que enquanto Paulo e Silas estavam ali,
Eles chegaram até levar muitos açoites com varas. A Bíblia diz que tiraram as roupas de Paulo e Silas e começaram a açoitarem com varas. Aleluia! E quando eles estavam ali, eu acredito que eles começaram a pensar, mas aonde é que a gente veio parar? A gente veio para essa cidade para proclamar a palavra, mas olha onde a gente parou. E a Bíblia diz, eu não sei, mas quem sabe, ali dentro daquela cela, um olhou para o outro e disse, olha, só tem uma coisa para a gente fazer aqui dentro. A gente está aqui dentro dessa cela, mas ainda a gente tem uma voz para exaltar o nosso Deus. E eu acredito que um olha para o outro e diz assim, ô Silas, eu acho que tu pode cantar e eu posso orar. E a Bíblia diz que perto da meia-noite eles começaram. Um cantava e o outro orava. Um orava e o outro cantava. E diz a Bíblia que de repente, irmãos, o alicerce, aleluia, daquele cárcere começou a se mover. A Bíblia diz que de repente, aleluia, as portas se abriram. Aleluia, eu vou repetir essa palavra. As portas se abriram. Deus vai abrir a porta para você. E diz que quando as portas se abriram, a Bíblia diz que o carcereiro, que era o responsável por tomar conta de todos os presos, ele coloca a mão na cabeça e diz, Senhor, e agora o que é que eu vou fazer? Mas Paulo e Silas estavam lá e disse assim, olha, não se preocupa não, porque nós estamos aqui. Você não precisa se preocupar. Ninguém vai sair da cadeia. Aleluia. Eu sei que as portas foram abertas, mas nós estamos aqui. E diz, irmãos, que o carcereiro, ele olha para Paulo e Silas. A Bíblia diz que ele já se ajoelhando. Aleluia. Ele chegou perto de Paulo e disse, mas o que é o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Aí na mesma hora, irmãos, Paulo disse para ele, crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Deus, ele vai entrar dentro da tua casa. Você crê nessa palavra? Deus, ele vai visitar a tua casa. Deus, ele vai visitar a tua parentela. Aleluia. Tu é de Deus, a tua família é de Deus, os teus parentes é de Deus, os teus filhos é de Deus. Deus vai visitar a tua casa. Mas, queridos irmãos, mas ainda não terminava por aí. Quando Paulo recebe a visão e vai para Filipos, aleluia, a Bíblia diz que a igreja, eles até enviaram Epafrodito, um dos membros daquela igreja, para ajudar a Paulo. Paulo, ele ali foi um grande percussor da palavra de Deus. Paulo, como homem temente, ele estava lembrando aos irmãos em Filipos que Jesus era a solução, que Jesus era a cura, que Jesus curava, que Jesus renovava, que Jesus libertava. Jesus veio para desfazer as sobras das trevas. Arabachória. Ô irmão, está vindo uma palavra aqui. Só tem 5 minutos. Eira chória canai. Ele veio para desfazer as obras das trevas. Quem estava em trevas, agora estava em luz. Quem estava pecando, agora tinha os seus pecados perdoados. Aí Paulo disse assim, eu não sei se no caminho Paulo dizer assim, olha, Deus está fazendo assim, uma obra muito grande lá em Filipos. Aleluia! Deus vai terminar a obra. Meu Deus, só 2 pessoas levantam a mão. Deus vai terminar a obra. Eu acredito que Paulo pensando assim, olha, Deus está fazendo uma obra muito grande ali naquela cidade.
Deus está incendiando aquela cidade com a sua presença. Aquela cidade não foi mais a mesma, até que o Evangelho chegou nela. E chegou com muita força, com muita autoridade. E Paulo no capítulo 1 e no versículo 6, que é o tema para essa festividade, Paulo em suas palavras estava dizendo: olha, eu sei o que vocês estão passando, eu sei as dificuldades que vocês enfrentam, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: a obra que ele começou, a obra que Deus começou, Ele vai terminar. E olha que ele diz assim, olha, e a obra, sabe onde vai começar? Vai começar em vocês. Irmão, primeiro para Deus fazer, a obra tem que começar, primeiro é na gente, viu? Não posso falar? Às vezes a gente quer tanto. Mas deixa Deus concluir a obra primeiro, para Ele fazer. Para Deus fazer, muitas vezes Ele tem que concluir. Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada incompleto. Deus não faz nada para dar errado. Se Deus, Ele começou, Ele vai terminar. Ele vai terminar. Ai, a chore, cara, baixaria. Deus tem uma obra para fazer muito grande e Ele precisa concluir. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: o Deus que começou, Ele vai terminar. Oh, quem está sentindo a presença de Jesus aqui nessa noite, irmão, você pode adorar, irmão. Não é porque que você está na rua, você tem que ficar de boca fechada, não. Abra a tua boca! Ei, xéria, caia, chória. Deus disse, irmãos filipenses, vocês têm me ajudado tanto. Oh, aleluia. Mas não pense que Deus esqueceu de vocês. Irmão, aquela palavra, Paulo falou com aquela convicção tão grande. Veja a expressão que ele disse: eu estou convicto. Oh, aleluia. Ele disse: eu tenho tanta certeza que Deus vai terminar a obra. Eira choricanamai. Eu tenho tanta certeza que Deus, Ele vai fazer. Nada impede o que Deus vai fazer. Nada pode aniquilar os planos de Deus para a tua vida. Já vou terminar. Meus irmãos, quando eu estava lendo esse texto, Deus me fez lembrar que você já parou para, quando o pedreiro está lá rebocando a parede, o meu pai é pedreiro, e você sabe que no reboco, os irmãos aqui sabem mais do que eu, aí eles usam lá a desemporadeira, eu acho que é esse o nome. Aí tem a mais fina e tem a mais grossa. É assim, meu prefeito? E quando ele está lá fazendo lá o reboco, olha, vou terminar agora.
Ele tá lá rebocando lá a parede. Aí pega a desemporadeira grossa. Essa aqui é grossa, viu? Aí ele vai lá e tá rebocando lá a parede. Ó, presta atenção nisso aqui que eu vou terminar. Aí tá lá rebocando. Aí depois dessa desemporadeira aqui grossa, aí vem a mais fina. Aí ele vem passando a fina, olha. Aí quando meu pai tá fazendo isso na minha casa, eu perguntei: ô pai, por que o senhor usa essas duas desemporadeiras? Aí ele disse: é porque essa mais fina, ela vai tirando as imperfeições. Ah, ninguém entendeu não foi? Arabachúria. Glória a Deus. Deus nesta noite, Ele é o construtor. E Ele tem a desemporadeira fina. Nesta noite Ele disse: eu não vou passar a grossa não, eu vou passar a fina. Aí quando eu passar a fina, vai tirar as imperfeições. Olha saindo as imperfeições. Aí quando eu passar, a mentira vai sair. Olha a mentira saindo. Aí quando eu passar, vai sair a fofoca. Olha a fofoca saindo. Aí quando eu passar, vai sair o disse-me-disse. Olha o disse-me-disse saindo. Aí quando eu passar a fila, vai sair tudo que não presta. Deus nesta noite está passando, é a fina assim, olha. Ele está passando e está dizendo assim: ó meu filho, é para te aperfeiçoar, viu? Não é para te fazer cair não, é para te levantar. Glória a Deus. Veja o que ele disse: Ele vai completar, mas as imperfeições Ele vai aperfeiçoar. Deus nesta noite Ele está aperfeiçoando a vida de pessoas que estão aqui nesta noite. Ele está assim, passando, aí está tirando tudo aquilo que não presta. Jesus nesta noite está dizendo para você: eu vou tirar tudo que não presta, vou te colocar de pé. E você vai voar. Você vai experimentar uma obra tão grande. Irmão, o que Deus vai fazer, eu não sei como é que vai ser essa obra, viu? Mas o que Deus vai fazer vai ser tão grande. Agora te aperfeiçoa na presença do Senhor. Te aperfeiçoa na presença do Senhor. Deus, Ele está dizendo para a sua igreja nesta noite: eu sou o construtor. Eu comecei a obra e eu estou pronto para terminar. E você também está pronto para a conclusão dessa obra? Deus, Ele vai terminar a obra em tua vida. Muitos olharam para dizer: aquela ali, nunca não, aquela ali não vai para canto nenhum não. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: eu tenho, eu posso, eu dou a quem quero. Ninguém impede de eu fazer. Eu tenho a ferramenta. Eu tenho a ferramenta, eu tenho prumo, eu tenho martelo, eu tenho linha, eu tenho tijolo, eu tenho tudo para fazer esta obra. Se tu crê, recebe em nome de Jesus. Levanta a tua mão e recebe essa palavra de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Nesta noite Ele está brindando a tua vida. Recebe a alegria do céu nessa noite. Tu que chegasse aqui dizendo: eu só vou porque me chamaram, eu só vou porque é pertinho da minha casa mesmo. Mas Deus está te dizendo nesta noite: se eu tivesse microfone sem fio por aqui, mas já vou terminar. Deus está te dizendo: prepara para a obra que eu vou fazer, viu? Prepara para a obra. Eu estou querendo sair daqui, mas alguma coisa está me prendendo aqui nesta noite. Ai, a choria canara. Será que você pode fechar os seus olhos, pelo amor de Deus, nesta noite? Oh, Jesus está aqui tão presente.
Será que você pode pegar na mão dessa pessoa, irmão? Deus vai derramar uma graça aqui. Ai, eu cheira calarabaxoia. Deus nesta noite está tirando as raízes. As raízes de amargura que já estava plantada dentro do teu coração. E tu dizia, Senhor, como vai ser? Ai, rabaxurica da Márcia. Segura aí na mão dessa pessoa aí. Ela está precisando de uma injeção do céu nesta noite. Deus, Ele vai te aperfeiçoar. Oh, como muito olho diz assim, vai não, vai dar não. Quer aparecer nada, irmão. Deixa Deus concluir a obra. Deus está derramando alegria no coração de alguém aqui, tão extraordinária. Oh, Jesus, que presença é essa aqui? Deus está aqui, irmão, purinho aqui nesta noite. Ele está alegrando, é de dentro para fora. Sinta a presença de Deus nesta noite. Será que você pode ficar de pé? Fique de pé, meu prefeito, é só um minuto. Arabaxurica na Márcia.